Reflexão da liturgia da palavra desta sexta-feira, dia 29 de junho, 12ª semana do tempo comum. A primeira leitura traz o processo do segundo exílio dos habitantes de Jerusalém para a Babilônia, relatando parte do trágico acontecimento que envolveu perseguição, escravidão, tortura e morte. São relatos trágicos para mostrar as consequências de um povo que se desviou do caminho de Deus. Os que ficaram foram os pobres, e estes permaneceram apenas para servir de mão de obra para os que ocupavam o território. De certo modo, não escapou ninguém, porque mesmo os que não foram deportados para a Babilônia ficaram exilados na sua própria terra. O exílio é o retrato mais fiel de um povo que não obedece a Deus. Porém, mesmo tendo diante dos olhos algo terrível, um sinal de alerta, os povos, ao longo de sua história, até nossos dias, continuam tendo procedimentos errados. Hoje são muitas as formas de exílio, algumas muito sutis, mas que não deixam de escravizar e alijar as pessoas, forçando-as a ir para outros lugares, perdendo a qualidade de vida e até mesmo a própria vida. Um olhar atento à nossa volta e às situações que nos encontramos é suficiente para percebermos esses exílios muito presentes entre nós. Situações que nos deixam paralisados, seja pela alienação, pela miséria ou por tantas outras formas de paralisia. Situações que nos cegam e nos adoecem. São as lepras de nossos tempos, que consomem as pessoas vivas, expondo-as às mais duras realidades de preconceitos e humilhações. Hoje, quais seriam essas situações? Pense um pouco sobre isso e imagine como Jesus trataria os leprosos de nossos tempos. E nós, como agimos ou reagimos diante dessas situações de marginalização e morte? Vejamos isso à luz do Evangelho de hoje. Vemos no início do Evangelho de hoje que Jesus desce da montanha. A montanha é lugar de encontro com Deus. Foi lá que Moisés recebeu as tábuas da lei e fez aliança com Deus. Na montanha, Jesus promulgou o sermão, o seu projeto de vida, os propósitos desta nova aliança. Dentro desse propósito está contemplada a opção preferencial pelos pobres, pelos sofredores, pelos marginalizados, pelos doentes, pelos possuídos pelo demônio, pelos leprosos, enfim, pelos excluídos. Ao encontrar-se com a multidão na planície, ele se encontra também com os que estão contemplados no seu projeto de vida. Nesse caso, um leproso. O leproso sabe que Jesus tem o poder de curá-lo, e Jesus sabe que o leproso deseja ser curado. São dois desejos que se encontram, duas partes que se completam nessa aliança de amor misericordioso, gerador de vida. O leproso acredita em Jesus e este ama o leproso. Quem ama é solidário. O gesto de solidariedade se revela no gesto de Jesus estender a mão e tocar naquele que ninguém tocava. É o amor de Jesus que cura o leproso, um amor que encontrou respaldo na fé daquele homem marginalizado. Assim, a aliança de amor se concretiza e o resultado disso é a cura. Não é algo mágico. É resultado do encontro da fé e do amor. Somente quem tem fé e ama verdadeiramente mantém-se fiel a Deus e à sua promessa, como sugere a primeira leitura de hoje. Somente quem tem fé alcança a cura dos seus males, como alcançou o leproso. Somente quem tem fé vence os exílios em que as circunstâncias o colocam. Que possamos manter-nos fiéis aos mandamentos de Deus para tê-los sempre presente em nossa vida, sanando nossos males e nos capacitando para ajudar a curar os males que atingem a humanidade. Por isso é preciso que tenhamos fé e amor. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.